Apocalipse, capítulo 20. A primeira igreja que eu pastoreei tinha uma irmã que, quando ela ia ler aqui no livro, ela falava Apocalípio. Então abra sua Bíblia no Apocalípio. Apocalipse capítulo 20, eu vou ler o capítulo todo, como fiz semana passada, mas hoje nós vamos trabalhar a partir do versículo 4. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Pai, nós pedimos que a luz do teu Espírito, a lucidez da tua palavra e a sensatez esteja nos nossos lábios, na nossa mente e também nos nossos ouvidos, para entendermos a palavra, guardarmos no coração e obedecermos dia a dia durante as nossas vidas. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como nós já vimos na aula anterior, Apocalipse capítulo 19, dos versos 19 em seguintes, nos levou lá para o final da história, para o juízo final, para a ressurreição dos mortos, para a chegada do Cordeiro, até o dia em que isso vai acontecer. Quando nós saímos do capítulo 19 e entramos no capítulo 20, uma nova sessão do livro começa. Então nós voltamos lá para o início da era cristã. Essa é a principal razão porque nós acreditamos que a prisão de Satanás e o milênio não tem a ver com o final, mas tem a ver com o começo
da era cristã. Satanás foi aprisionado no início da era cristã, no início da pregação, da proclamação do Evangelho, com o ministério de Jesus, a sua encarnação, a sua morte, ressurreição, a sua ascensão e a sua glorificação ao assentar-se, ou a sua coroação ao assentar-se à direita de Deus no trono da majestade. Entendemos que essa prisão não quer dizer que ele ficou manietado, com as duas mãos amarradas, os dois pés amarrados, uma mordaça na boca, então jogado dentro de uma prisão com a grade, e alguém pegou a chave e jogou nas profundezas do mar. Não, a palavra de Deus fala de uma corrente na qual ele foi preso, mas ele continua ativo, só que não mais como antes. Antes da vinda do Senhor Jesus, era muito fácil de perceber que todas as nações estavam debaixo do jugo de Satanás, menos o judaísmo, por causa da revelação do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas, das promessas de Deus a Israel, que foram feitas no Antigo Testamento. A partir do dia de Pentecostes, o Evangelho se abre para todas as nações, e a proclamação do Evangelho começa a acontecer, e Satanás não consegue mais enganar as nações como enganava antes. É nesse sentido que nós, amilenistas, entendemos a questão da prisão de Satanás, e o conceito do milênio não é literal, mas tem a ver exatamente com isso. Esse viveram e reinaram por 1000 anos, não quer dizer que viveram aqui na terra e reinaram aqui na terra, e nós vamos mostrar por que nós entendemos diferente essa questão. Então, nós passamos adiante, e o esboço do capítulo 20 é exatamente essa, que está aí na nossa TV. O capítulo 20 até o capítulo 22 mostra o que vai acontecer e o que está acontecendo desde a prisão de Satanás até o juízo final. Capítulo 21 e capítulo 22 já é o novo céu e a nova terra após o grande julgamento do trono branco, que é o juízo final. Semana passada nós trabalhamos a primeira sessão, verso 1 a 3, que tratou do aprisionamento de Satanás. Eu gostaria de ter trabalhado as 2 primeiras sessões, mas como é um assunto muito debatido, eu preferi gastar mais tempo lendo com um pouco mais de atenção e comentando um pouco mais o livro do Dr. William Hendricks. Hoje nós vamos trabalhar o milênio, versos 4 a 6, o conflito final, versos 7 a 10, e o grande trono branco, de 11 a 15. Eu espero fazer isso até 15 para as 11 e não passar desse horário. O que diz passar vem do maligno, tá certo? E a gente para ali 15 para as 11, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o reinado dos santos, que é o que acontece em Apocalipse 20, verso 4 a 6, e é o grande texto que trata da questão do milênio. Quando você entra nessa sessão e o texto fala do milênio, como nós falamos, nós voltamos lá no Novo Testamento, na época de João, em que ele está escrevendo o livro do Apocalipse. Os irmãos se lembram que as igrejas na época de Apocalipse estão vivendo debaixo da perseguição do Império Romano. O próprio João está exilado na ilha de Patmos, de onde ele escreve o livro de Apocalipse, por causa da pregação do Evangelho. Então, como que seria o efeito da leitura de Apocalipse 20, de 4 a 6, para uma igreja que está debaixo de perseguição? Saber que mesmo após a morte, eles reinam com Cristo durante um milênio, ainda que esse milênio não seja literal. Então nós olhamos para aquilo lá, as perseguições romanas eram intensas, mártires entregavam-se calmamente, a cabeça de vários cristãos que eram cidadãos romanos, à semelhança de Paulo, foram cortadas das suas cabeças. Eu estava lendo semana passada um material para preparar aulas lá para o seminário. Eu sou professor de História da Igreja. Esse ano eu peguei a matéria de História da Igreja 1, que trata do período da patrística, que é o período que vai desde a morte e ressurreição de Cristo até o início do papado em 595 depois de Cristo. Estava lendo sobre as perseguições e um detalhe me chamou a atenção.
o autor que eu estava lendo contou a história de um soldado romano graduado, condecorado, amigo pessoal do imperador. E quando o imperador ficou sabendo que ele era cristão, imediatamente o prendeu, confiscou todos os seus bens, humilhou a sua família e o mandou matar com requintes de crueldade. O melhor amigo do imperador. Só porque ele era cristão. É disso que nós estamos falando quando lemos o livro de Apocalipse. A igreja que leu o livro de Apocalipse pela primeira vez era uma igreja perseguida, oprimida, acossada, roubada dos seus bens, sem ter como se defender, muito semelhante ao que anda acontecendo com algumas famílias brasileiras por aí, diante de um Supremo Tribunal Federal que não respeita mais a Constituição do nosso país. Assim, o texto tem esse pano de fundo, o que quer dizer que ler essas palavras de Apocalipse 20 trazia consolo para aqueles que estavam à beira da morte, com medo de morrer por causa da perseguição do imperador. Isso porque Cristo, conforme ele diz lá no capítulo 1, ele anda no meio dos candeeiros. Ele não está alheio ao sofrimento e às dificuldades pelas quais passa os seus discípulos que são afligidos pela dor da perseguição. Ele os sustenta a fim de que permaneçam fiéis até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será o salvo. Por isso ele dá à sua igreja, tristemente provada, a visão das almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Essa expressão, as almas dos decapitados, aparece lá no capítulo 1, verso 2, verso 9, no capítulo 6, verso 9, aparece aqui também, mostrando que a esperança da vida eterna é uma realidade da fé a qual nós abraçamos. Assim, ele descreve essas almas, junto às daqueles todos que confessaram a Jesus na terra. Ele mostra essas almas desses decapitados não inativas, não abandonadas, não desprezadas, mas reinando com Jesus no céu. É isso que traz consolo, saber que quando nós morremos, a morte não é o fim, e o que vem depois não é algo desprezível, funesto, tenebroso, mas é o céu, pleno de força, pleno de alegria, pleno da presença de Deus. E enquanto aqui embaixo na terra existem alguns anos de sofrimento, porque as perseguições nunca foram longas, lá, que é um lugar melhor, que é um lugar superior, a Bíblia diz que eles reinam com Cristo por 1000 anos. Que conforto! Certamente os sofrimentos deste tempo presente, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, não são para comparar com as alegrias e as bênçãos de toda a eternidade. O máximo que nós sofremos aqui na terra é 120 anos, que é o que a gente dá conta de viver por nossa época. Mas a eternidade é muito mais que 120 anos, é a eternidade. Então Paulo diz que não dá para comparar os sofrimentos do presente com as bênçãos e as promessas da eternidade. E até porque Deus ainda diminui os sofrimentos aqui no presente, com vários momentos de alegria, de vitória, de força, de sossego, de conforto, de descanso, ainda que haja sofrimento, dor, enfermidade, perseguição e afronta. Então, Hendricks faz 3 observações importantes sobre o milênio, que desmonta quase tudo que as pessoas ensinam sobre um milênio literal. Primeiro, onde que ocorre o reinado daqueles que reinam com Cristo? Observa que ele está vendo o céu, e no céu ele vê a alma dos decapitados, não é aqui na terra. Esses que reinam com Deus durante 1000 anos não estão aqui na terra, estão mortos no céu. Mortos, segundo o conceito daqui da terra, mas vivos por causa da forma como Deus organiza a vida e a existência humana. Então, segundo a passagem que nós estamos considerando, os 1000 anos ocorrem em 3 lugares. Primeiro, o reinado de 1000 anos ocorre onde estão os tronos. Os tronos estão aonde? No céu.
Apocalipse capítulo 4. Eu vi o trono no meio, tronos ao redor dele, 24 tronos ao redor do grande trono de Deus. E ele viu isso no céu. Então o reinado acontece aonde estão os tronos não estão aqui na terra, os tronos estão no céu. Conforme a totalidade do livro do Apocalipse, o trono de Cristo, o trono do seu povo está posto invariavelmente no céu. Você pode conferir, Apocalipse capítulo 1, verso 4, o trono está no céu. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, o trono está no céu. Apocalipse 4, 2 e seguintes, nós temos a descrição do trono e dos tronos que estão no céu. E é lá que ele vê estes que estão reinando 1000 anos com Cristo. Segundo, o reino de 1000 anos ocorre também onde as almas desincorporadas, ou as almas dos decapitados por causa da palavra, as almas dos mártires estão. A visão do milênio diz respeito aos mártires que morreram por causa da fé, e não daqueles que estão vivendo e sofrendo aqui na terra, diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Observe aí no texto, sempre vale a pena ler o texto de novo para observar o que está escrito. Então diz, verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Estes decapitados viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Aqueles que morreram e não pertencem a Cristo aguardam o dia do juízo final. Aqueles que morreram em Cristo, o Senhor Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós não sabemos exatamente como que é esse reinado. Não é um reinado completamente aperfeiçoado, porque a própria palavra diz que estaremos completamente aperfeiçoados após a ressurreição. Aqui ele não está vendo pessoas, ele está vendo almas. O que é uma pessoa? Corpo e alma juntos, vivos. Entenderam? Ele não está falando de pessoas que estão reinando com Cristo, ele está falando de almas, almas de pessoas que morreram e ainda não ressuscitaram, porque Jesus Cristo ainda não voltou com poder e glória vindo do céu para julgar vivos e mortos. Então o milênio não diz respeito ao que acontece aqui na terra. O milênio diz respeito ao que acontece lá no céu com estes que morreram por causa do evangelho da graça. Morreram aqui na terra, mas reinam com Cristo lá no céu. Enquanto eles reinam com Cristo, nós vivemos a perseguição, nós vivemos as tentações, nós vivemos as lutas por causa do viver para o Evangelho. Então, na passagem inteira, não há uma única palavra sobre a ressurreição dos corpos. Ele diz, estes que morreram, eles ficarão assim até que. Só depois é que vem a ressurreição. A distinção entre corpo e alma é até mesmo enfatizada, porque ele fala das almas daqueles que foram decapitados, dos que ficaram sem cabeça por causa do Evangelho. Na verdade, o termo almas, às vezes, significa pessoas. Você pode encontrar isso em Gênesis capítulo 46, verso 27. Mas nesse caso, é possível substituir pessoas por almas. Agora, aqui, em Apocalipse 20, não dá para substituir alma por pessoa, porque eles estão decapitados, são mortos, pessoas que não estão vivas aqui na terra. As almas reinam durante a totalidade da dispensação até a segunda vinda. Depois disso, elas não reinarão mais. Por quê? Porque o juízo final vai acontecer e a ressurreição vai acontecer.
Então corpos e almas estarão reunidos. Após os santos reinam, não por um tempo limitado ou um período longo de 1000 anos, mas Apocalipse 22, verso 5, que é o texto que vem lá depois do que nós estamos lendo, diz que eles reinarão para sempre. Por 1000 anos reinam com Cristo aqueles que morreram por amor ao Evangelho. Por toda a eternidade reinarão todos aqueles que ressurretos e que creram no Evangelho estarão para sempre onde Cristo estiver. E terceiro, o reino de 1000 anos ocorre ainda onde Jesus vive. Onde Jesus vive hoje? No céu. Nós não vemos Jesus andando pelas ruas de Jerusalém. A nova Jerusalém ainda não desceu do céu ataviada como noiva para receber o seu noivo. Jesus está hoje reinando, assentado no trono no céu. Então, os pós-milenistas, eles acreditam que o evangelho vai crescer até que Cristo sente no trono e governe tudo. Mas não é assim que acontece. Às vezes nós falamos assim, mas Cristo não está reinando, olha o tanto de discórdia, de desobediência, de ataque ao evangelho. Qual é o governo que governa que não tem oposição? Basta olhar para o nosso governo. O atual governo está enfrentando uma forte oposição da direita. Quando era a direita que estava no poder, ela recebeu uma fortíssima oposição da esquerda. Mas Bolsonaro não era o presidente? Lula não é o presidente? Todos obedecem ao seu governo? Não. Nós vivemos num mundo em rebelião contra Deus e nem por isso ele deixou de ser o rei. Nem por isso ele deixou de ser o soberano. E por isso nós sabemos que ele escolheu um dia para julgar vivos e mortos. E então isso acabará. Às vezes nós queremos uma coisa absoluta, um reino absoluto. Não existe um reino absoluto até o dia do juízo final visível. Porque Deus reina absolutamente, soberanamente sobre todas as coisas. Quando Ele quer parar uma coisa, Ele para. Aquele livro, A Lista de Schindler, conta a história de um campo de concentração nazista na época da Segunda Guerra Mundial. E uma cena verídica, aquele livro conta a história de Schindler, que foi um dos alemães que salvou vários judeus por empregá-los na sua fábrica e depois comprou vários judeus para poder livrá-los da morte. Então tem um momento em que o capitão vem fazer uma vistoria na fábrica e o rabino judeu é o responsável por fazer as dobradiças. Então ele percebe que naquela manhã o rabino havia conseguido fazer apenas 4 dobradiças. Ele deveria ter feito muito mais. Então ele diz, faça uma para eu ver. E ele gastou menos de 1 minuto para fazer uma dobradiça. No entanto, a manhã inteira ele só tinha feito 4. E então o cara resolveu matá-lo sumariamente ali. Pegou o revólver, colocou na cabeça dele e apertou o gatilho e a arma falhou. A arma do capitão falhou. Ele fez de novo e ela falhou de novo. Ele fez de novo e ela falhou de novo. Então ele pegou a arma do soldado que estava do lado, colocou na cabeça dele, apertou o gatilho e a arma falhou de novo. Então ele deu uma coronhada na cabeça do rabino e foi embora com raiva porque não deu conta de matar um judeu naquele dia. Uma história verídica. Quando Deus não quer que uma pessoa seja destruída, Ele mesmo faz com que isso não aconteça. Martinho Lutero, quando estava defendendo e iniciando a reforma protestante, foi acusado perante o tribunal de Carlos V, o rei mais poderoso daquela época. Então, ele saiu do interrogatório preso, e no caminho um grupo de pessoas atacou a carruagem, raptou Lutero e levou para um castelo no interior da Alemanha, o castelo de Marburgo. O imperador descobriu, estava com muita raiva de um prisioneiro seu ter escapado, fugir dessa forma, mandou um exército até o castelo, cercou o castelo para que Lutero fosse preso. Quando Lutero viu aquele monte de soldado ao redor do castelo, o castelo não estava armado para uma invasão, para um cerco,
ele pensou: agora eu vou embora. Naquele dia, naquela noite, o imperador recebeu um aviso de que os turcos estavam invadindo o império na sua fronteira oriental. Mandou tirar todo o exército da beirada do castelo de Marburgo e foi embora sem atirar uma única flecha contra Martinho Lutero. Quando Deus não quer, não acontece. Tudo o que acontece conosco só acontece debaixo da permissão de Cristo. Jesus Cristo reina sim. Só que aqui no texto a menção não é sobre o seu reinado sobre a terra, que acontecerá depois do juízo final. A menção é sobre o seu reinado com aqueles que já morreram em Cristo, enquanto o juízo final não acontece. É claro que existe contestação dessa interpretação, mas é assim que nós temos entendido esse texto. Apocalipse 12 claramente declara que Cristo foi arrebatado para Deus até o seu trono no céu. Portanto, ele lá diz em Apocalipse 12: regozijem-se os céus e todos os que nele, nos céus, habitam. Podemos dizer com segurança que o reino de 1000 anos ocorre no céu e não aqui na terra, literalmente. Segunda pergunta importante: qual é o caráter desse reino? A natureza desse reino pode ser resumida de 4 maneiras, como acontece aí no texto. Porque, primeiro, esses vão julgar com Cristo as almas dos redimidos no céu, louvam a Cristo pelos seus retos juízos, elas cantam constantemente: retos e verdadeiros são os teus juízos. As almas em glória são frequentemente retratadas tomando parte em todas as atividades do seu mestre. Elas se assentam com ele no seu trono. Apocalipse capítulo 3, 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aqueles que reinam com Cristo se postam de pé diante do seu trono, capítulo 14, verso 3, capítulo 15, verso 3. E eles verão a sua face, capítulo 22 em diante. Segundo, é viver com Cristo. Apocalipse 7, 9. E viveram e reinaram com ele durante 1000 anos. No céu, essas almas respondem de modo perfeito a um perfeito ambiente. E o que é a vida, senão isso, estar diante do perfeito? Vida, na definição bíblica, é estar com Deus. Morrer ou morte é estar longe de Deus. Essa é a definição bíblica de vida e de morte. Viver na Bíblia não é só respirar, é ter comunhão com Deus. Morrer não é só deixar de respirar, é perder o privilégio da comunhão e da filiação de Deus para sempre. Então Deus disse para Adão: se você comer daquela árvore, você vai morrer. Ele foi lá, comeu e não morreu. Mas a Bíblia diz que ele morreu. Porque o que Deus fez a seguir foi expulsá-lo da sua presença por causa do pecado. Expulsar da presença de Deus, ser expulso da presença de Deus na visão bíblica é morrer. Porque não terá mais comunhão com o Criador e também o Salvador. Terceiro, a natureza desse reino, o caráter desse reino é compartilhar a glória real com Cristo. Tais almas celebram a vitória do Cordeiro e a sua própria. Elas reinam com ele, todas as suas orações são respondidas. Observa que em Apocalipse 7, as almas dos decapitados perguntam: até quando nós ficaremos assim e o Senhor não fará nada? E aí Deus começa a derramar juízo, as taças, os avisos, os cavalos, eles vêm para cumprir o juízo de Deus. Todos os seus desejos são constantemente satisfeitos. Deus diz: chegou a hora, vai acontecer. E Deus faz isso respondendo às orações daqueles que morreram por causa do Evangelho. E quarto, Apocalipse termina essa explicação dizendo que essa é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Estar no céu reinando com Cristo. Como que as pessoas podem estar no céu reinando com Cristo? Se e somente se, quando estavam aqui na terra, entregaram suas vidas a Ele. Por isso ele diz que são aqueles que foram decapitados por causa do Evangelho.
e aqueles que não receberam a marca da besta nas suas frontes, nas suas mãos e nos seus pés. Aqueles que morreram por causa do Evangelho experimentam a primeira ressurreição, que é o novo nascimento. E o fruto claro do novo nascimento, depois que você, eu, nós morrermos, é reinar com Cristo no céu até que Ele venha. E juntar as nossas orações às orações de todos aqueles que morreram por Cristo. Agora, há uma ênfase especial naqueles que morreram por causa do Evangelho, os mártires. Talvez a gente morra simplesmente de uma doença, de uma velhice, de um acidente. Mas essa ênfase aqui é dada àqueles que morreram por causa do Evangelho, morreram por causa de testemunhar o Evangelho, morreram por causa de perseguição contra o Evangelho, morreram por causa de serem cristãos, como muitos de nossos irmãos morrem por aí. Na IPB nós temos a história do senhor Manuel Vilela. Talvez poucos aqui na igreja tenham ouvido falar, o Né Vilela. Lá no final de 1880 e alguma coisa, o doutor George Butler está pregando o evangelho não sei se em Garanhuns ou se é em Canhotinho, e aí um líder religioso da cidade contratou um bêbado para que ele fosse assassinado em praça pública. Então, quando George Butler vinha andando no meio da praça, acompanhado do senhor Né Vilela, membro da igreja, esse homem saltou sobre ele com uma faca para atingi-lo bem no peito, no coração. Né Vilela saltou à frente do Dr. Butler e a faca atingiu o seu coração e não o coração do Dr. Butler. Eu falo Dr. Butler porque, além de ser pastor, ele também era médico e atendia as pessoas de graça naquela cidade. Então, Né Vilela morreu por causa da fé. O motivo daquela tentativa de assassinato era matar o pastor, porque ele estava pregando o evangelho na cidade e o padre não queria. E essa história está narrada no livro A Bíblia e o Bisturi. Então a IPB também tem mártires. Aqueles 3 homens que morreram lá em 1557, porque o Gaspar de Villegagnon não concordou com a forma como eles celebraram a ceia, os acusou de hereges, os sufocou e depois os jogou na Baía da Guanabara, amarrados para morrerem afogados. 3 homens, mártires. É desses aqui que João está falando, daqueles que morreram por causa do Evangelho, por pregar o Evangelho. Aqui na primeira igreja havia uma irmã, uma moça, casou-se com um rapaz, os dois se tornaram missionários da Jocum nas favelas do Rio de Janeiro. E lá pregavam o Evangelho e tiravam crianças de serem foguetes do tráfico. Foguetes são aquelas crianças que soltam foguete quando a polícia aparece. E ele foi morto por tirar crianças de serem fogueteiras. Esse é um dos decapitados que está lá orando e pedindo que Jesus julgue aqui na terra. Estes são os que estão reinando com Jesus enquanto Jesus não volta na sua glória. Então, a primeira ressurreição é esse traslado da alma da terra pecaminosa para o céu glorioso e assentar-se no trono com Jesus. Ela é seguida da segunda vinda de Cristo, o que vai ser narrado depois é Cristo voltando. E o que vem depois, quando Cristo volta, é o que a Bíblia então chama de segunda ressurreição, que é a ressurreição do corpo. Nós costumamos falar que quem crê em Cristo nasce 2 vezes e morre uma. Mas quem não crê em Cristo nasce uma vez e morre 2. A morte espiritual e a morte eterna. A morte física e a morte eterna, que é a morte espiritual. Aqueles que nascem 2 vezes, porque quando creem em Cristo, nascem um novo nascimento que lhes permite reinar com Cristo depois de morrerem, antes de Cristo voltar. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição do corpo, quando dos túmulos sairemos para receber a Cristo Senhor. Terceira observação importante sobre o reino de Cristo dos 1000 anos. Quem participa desse reino? E a resposta aí no texto é simples: todas as almas dos mártires.
Quem reina por 1000 anos? Aqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus. É claro que o texto não está falando de um reino aqui na terra, está falando de um reino lá no céu, porque são os que morreram, os que foram decapitados, que estão reinando com ele agora. Segundo, todos os crentes que morreram na fé. Aí não são somente os decapitados por causa do evangelho, mas aqueles que morreram do câncer, do atropelamento, da queimadura, do afogamento, da velhice. Estes também estão lá reinando com ele, logo abaixo. E estes são aqueles que não adoraram a besta, não receberam a sua marca. E nós já vimos isso no capítulo 17 a 19. Agora, o restante dos mortos, aqueles que não morreram pela fé e aqueles que não morreram no Senhor, não reinaram até que Cristo voltou. Quem são estes? Os não crentes. Eles não reinarão, porque eles não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não morreram por causa dele, não viveram para ele, mas viveram para si mesmos. Quando esse período termina, há uma mudança. Aí entra em cena a segunda morte. Em outras palavras, eles recebem a punição eterna, não apenas da alma, mas também do corpo. E as mudanças não são para melhor, elas são para pior. Por outro lado, aqueles que tomaram parte na primeira ressurreição são benditos e santos. Sobre eles, diz o texto, a segunda morte não tem poder. Não só reinarão para sempre, mas adorarão a Deus em Cristo como sacerdote durante os 1000 anos. Apocalipse 1:6 e também 5:10. Esse é o milênio. Olhando o texto, simplesmente não há necessidade de nós dizermos que haverá um milênio de 1000 anos literais, onde Cristo vai reinar aqui na terra, enquanto a igreja fica lá no céu celebrando bodas do Cordeiro. O texto não diz respeito a pessoas vivas. O texto diz respeito a pessoas que morreram por causa do evangelho. Eles não estão aqui. Se eles não estão aqui, o reino não é aqui. O reino é onde eles estão, e eles estão com Cristo no céu. O reino é lá. Então, a interpretação do milênio não é literal, ela é um símbolo de todos aqueles que, mortos em Cristo, aguardam a ressurreição, mas enquanto aguardam, estão com Ele no céu. É Hebreus que vai dizer, é Paulo que vai dizer em Tessalonicenses, que eles não estão aperfeiçoados sem nós, porque quando todos estivermos juntos, é que o reino então será eterno. Esse reino que eles estão reinando terminará no momento em que Cristo levantar do trono e vir em direção à terra para julgar os vivos e mortos e implantar o reino eterno. Aí sim haverá um reino na terra, não milenar, mas eterno, segundo a promessa de Deus. Antes, porém, tem um negocinho para resolver: o conflito final. Eu coloquei esse mapa aqui por causa da história do Gog e do Magog. Haverá uma grande perseguição. Satanás está preso, mas no final, diz o texto, e assim que começa o versículo número 7, Satanás então é solto. E aí ele vai pelo mundo enganar as nações. Ele foi preso para que não enganasse as nações. Ele será solto para voltar a enganar as nações e trazê-las contra Cristo na última grande batalha, na grande última perseguição. Então a perseguição que vem pela frente, a grande tribulação, é muito parecida com as perseguições que aconteceram contra a igreja no ano 250 com Décio e no ano 303 com Galério. Haverá restrições em 250, 249, 250, 251, Décio estabeleceu o libelo. Só pode comprar e vender quem sacrificar ao imperador, adorando o imperador como Deus. Quem não fizesse pelo menos um sacrifício ao imperador não tinha liberdade para comprar e vender no Império Romano em 250. Então quem sacrificava ao imperador ganhava um certificado, um diploma chamado libelo, que quando ele ia negociar ele mostrava, está aqui o libelo. Então ele podia comprar, ele podia vender, ele podia negociar. O que os cristãos fizeram? Os cristãos diziam, Jesus Cristo é Senhor, não César. Então aconteceu no cristianismo uma crise.
Primeiro, muitos mártires. Pessoas eram mortas, pessoas eram presas, eram entregues às feras, eram mortas nas lutas de gladiadores para a diversão das pessoas. Essa é a época de Tertuliano, quando ele dizia: o sangue dos cristãos é a semente do evangelho. Quanto mais cristãos morrem na arena, mais pessoas se convertem nas arquibancadas por causa do horror que é a morte gratuita para a festa e o prazer das pessoas. Mas aí também outros cristãos foram lá e sacrificaram, para não morrer, para não passar fome, para não ser perseguido, para não ter os seus bens confiscados, porque era isso que César fazia: matava aqueles que não o adoravam e tomava os seus bens e deixava as famílias deles à míngua para morrer de fome. Então eles foram lá e sacrificavam. Esses ganharam o nome de sacrificati. Eles sacrificaram, eles não negaram a Cristo no sentido de que deixaram de servir o evangelho. Eles sacrificaram só para não morrer, só para não perder os seus bens. Mas lá no coração eles diziam: não, Jesus Cristo é Senhor, só que escondido. Mas houve um outro grupo que eu acho que é pior do que esses: os libellati. Eles mandaram pessoas falsificarem o libelo. Eles pagavam um preço, o camarada ia lá, fazia um libelo parecido com o original, só que era falso. Eles não sacrificavam, eles não adoravam, mas quando o soldado vinha: está aqui o meu libelo. E aí o soldado não os prendia e nada acontecia. Mas houve um outro grupo: aqueles que não negaram, aqueles que não morreram, aqueles que não ludibriaram a lei, mas confessaram o evangelho, foram presos, foram maltratados. Quando a perseguição acabou, eles sobreviveram. Um desses foi Orígenes de Alexandria. Ele foi solto, mas ele estava tão machucado, tão adoecido, que ele veio a morrer 3 anos depois, em função do que ele sofreu durante a perseguição. Esses foram chamados de confessores. Meus irmãos, na época da grande tribulação vai ser desse jeito. Vai ter gente que vai morrer, vai ter gente que vai sofrer, vai ter gente que vai lá e vai negar Jesus, mesmo que seja só formalmente. E vai ter aqueles que vão tentar enganar uns aos outros, comprando, pagando, alugando, usando dos seus bens para poder se dar bem. É isso que está vindo pela frente. Em 303 foi parecido, só que em vez de ter o libelo, o imperador cobrava que as pessoas entregassem os livros sagrados. Naquela época o Novo Testamento ainda não estava fechado, ele não estava todo reunido num livro só. Haviam coleções, mas não completas. Então o rei mandou que os bispos entregassem as escrituras que estavam com eles. E os bispos que entregavam eram chamados de traditores, traidores. E aqueles que não entregavam e morriam por causa disso, então levantou-se a seguinte pergunta: por qual livro da Bíblia vale a pena morrer? Por Mateus? Por Marcos? Por 1 Coríntios? Pelo Apocalipse? Ou vale a pena morrer pela Epístola de Barnabé, que era um livro que estava andando naquela época, mas é um apócrifo? A Epístola de Barnabé, no seu capítulo 16, diz o seguinte: como de Adão até Abraão tem 2000 anos, de Abraão até Jesus tem 2000 anos, então de Jesus até a sua volta tem 2000 anos. Jesus ia voltar no ano 2000, nós estamos em 2024, né? Barnabé fez essa conta. E meu pai citava um versículo que ele dizia que estava na Bíblia. Ele dizia: a Bíblia diz: a 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Ele falava isso lá em 1981, lá em 1990, lá em 1998. Falta 2 anos para Jesus voltar, meu pai falava. E aí dia 31 de dezembro de 99, Jesus não voltou. E o tal da Epístola de Barnabé se mostrou equivocada. A Epístola de Barnabé não foi escrita por Barnabé, mas era um livro que era considerado em alta conta na igreja. Vale a pena morrer pela Epístola de Barnabé? Vale a pena morrer pelo Evangelho de Tiago, que diz que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus? É de lá que vem. Então a igreja fechou fileiros para resolver quais realmente são os livros que nós cremos. Por quais vale a pena morrer? Agora é hora de eu ter a Bíblia de papel, né? Por qual vale a pena morrer? É por essa? Ou é pelos apócrifos? Ou é pelos pseudepígrafos? Outra história. Não.
Tem uma grande perseguição pela frente ainda. E aí o texto diz que Satanás vai enganar as nações e vai reunir Gog e Magog. Gog e Magog é o nome de personagens lá de Gênesis 5, que na época da Torre de Babel se esparramaram pelo mundo e ocuparam a região do Irã, do Iraque, da União Soviética, da China, que é o Magog. E o Gog e Togarma ocuparam a região da Ásia Central, ali da pequena Ásia, que é o Oriente Médio, a Turquia, aquela região ali, e a Europa, o sul da Europa. Então o pessoal que lê isso aqui, fala assim, Gog e Magog, então é o pessoal que vem da Europa e o pessoal que vem da Ásia, e o pau vai quebrar lá no Vale do Megido, na Batalha do Armagedon. E aí o mapa, isso aqui eu peguei na internet, desses sites de coisa. Olha o que eles colocam aqui, o cavalo branco, Israel, Magog, União Soviética, China, esse pessoal todo, Gog, Europa, mercado comum europeu, essas coisas todas, e eles vão se reunir, vão marchar, e o pau vai quebrar, e Jesus vai acabar com eles. É isso? Será que é essa região que vem contra eles? Aí você coloca lá os árabes como aliados. A Bíblia nem fala dos países do norte da África, o pessoal coloca por conta própria por causa do muçulmanismo. Não, o texto não diz simplesmente que virá Gog e Magog. O texto diz que Satanás irá às nações. E aí ele dá Gog e Magog como exemplo. Ou seja, não está falando de uma região geográfica literal que vai invadir, porque aí fala do acampamento do povo de Deus e a cidade santa. Gente, Apocalipse é símbolo. Então, tem horas que a gente precisa lembrar que é símbolo. Então, como nós estamos falando dos últimos dias, toda a época do cristianismo, a perseguição, o levantar-se contra a igreja sempre ocorreu, sempre aconteceu. Mas nos últimos dias será mais forte. Não por causa de uma determinada região geográfica, mas por causa de todas as nações se levantarem contra o Evangelho. Aqui não fala de Cuba, aqui não fala da Venezuela, aqui não fala da Colômbia, ali nas florestas colombianas. Eu estive no Peru, e lá no Peru tem o Sendeiro Luminoso, e uma irmã me vendeu o livro da história do seu filho, que foi morto pelo Sendeiro Luminoso, porque ele era crente, lá no Peru. Então, Gog e Magog é uma expressão que vem lá de Ezequiel, onde o termo indubitavelmente implica no poder dos Seleucidas. Lembra que quando Alexandre o Grande morreu, ele dividiu o seu reino imenso em 4 e entregou aos seus 4 generais. E um deles era Seleuco. E Seleuco pegou a região ali do Irã, do Iraque, da Síria, da Palestina. E o outro, Ptolomeu, pegou o Egito. Quando Ptolomeu pegou o Egito, a Palestina fazia parte do reino Ptolomeu. Aí os Seleucidas vieram e tomaram isso dos egípcios, e aconteceu aquele evento que marcou a história de Israel profundamente, que foi quando Antíoco Epifânio, Antíoco IV, Seleucida, veio a Jerusalém, queria acabar com o judaísmo, entrou no templo, pegou um porco e matou o porco em cima do altar, profanando o templo de Jerusalém. Naquele dia começou a revolta dos macabeus, e os macabeus, usando táticas de guerrilha, parecendo vietnamita, derrotou vergonhosamente, vexatoriamente, os grandes e poderosos exércitos de Seleuco, dos Seleucidas. E eles caíram. E Israel teve paz por pelo menos 120 anos depois, mas houve uma grande perseguição, houve muita morte, houve a profanação do templo, a revolta dos macabeus e, por fim, a libertação de Israel daquele reinado maligno. Esse é o pano de fundo para entender Gog e Magog. Não é simplesmente uma região geográfica e uma coleção de povos. É uma situação, é um jeito de viver, é uma postura que se toma. Quando você acompanha na internet os debates mais acirrados em torno da agenda de gênero, do politicamente correto, do totalitarismo,
você percebe o quanto essas pessoas torcem a lei, o quanto essas pessoas abusam da sua autoridade para atacar, em primeiro lugar, o Evangelho. Não se engane. Os países totalitários, todos eles marxistas, eles agridem, atacam e avançam sobre o Evangelho. Há poucos dias atrás eu vi um vídeo de um padre lá de Cuiabá, e esse vídeo esparramou aqui nos grupos da igreja. Ele falando, a igreja católica está domesticada, o inimigo do governo hoje são os evangélicos. Nós. Hoje está tendo uma manifestação lá no Rio de Janeiro. E tem muito evangélico lá, inclusive nossos irmãos, da nossa denominação. Não porque nós somos da direita. Nós não estamos brigando por uma situação política. Nós estamos brigando por causa de liberdade de expressão. Onde o governo é totalitarista, não há liberdade de expressão. E o evangelho está na ponta da lança para ser calado. Não os evangélicos, mas o evangelho que eles pregam. Porque o mundo lá fora não quer Jesus e a sua moralidade, que não permite que homossexuais e gays e lésbicas façam o que quiserem, do jeito que quiserem, inclusive mutilando crianças nos hospitais pagos pelo SUS. Ou matando a criança no ventre materno porque quer ir para a próxima cama com o próximo prostituto. É contra isso que nós estamos brigando. Não é por ser de direita ou por ser de esquerda. De vez em quando a gente tem que aproximar de um grupo porque eles lutam as mesmas pautas que nós. Mas não é porque nós estamos servindo subservientemente a este papel, aquele papel. Nós servimos, como a palavra de Deus diz, a Cristo Senhor, não a César, seja ele da direita ou da esquerda. Assim, Gog e Magog não é uma região geográfica. Gog e Magog é um estilo de pensamento, de ação, um modo de vida contrário ao Evangelho, que agride, ataca e persegue aqueles que não concordam com o seu estilo de vida. Então observe que nós rejeitamos duas opiniões sobre Gog e Magog, pelo menos, deixa eu ver se eu as coloquei aqui. Eu acho que é o anterior mesmo. É os de baixo aqui. Que essas nações simbolizam as nações mais distantes, China, Japão, Índia, que atacarão as nações cristãs numa guerra física. Qual é a Europa que é cristã hoje? Eles são pós-cristãos. Que as mesmas nações se engajarão em guerra espiritual, a religião e a cultura dessas nações distantes invadindo as nações cristãs. Não é o fato de que o muçulmanismo está se tornando tão grande na Inglaterra que daqui a pouco não tem mais resquício do cristianismo. Agora, Londres elegeu um prefeito muçulmano e no mês passado, em vez de enfeitar Londres para a Páscoa, ele enfeitou para o Ramadã muçulmano. E aí um monte de gente reclamou, mas elegeram ele aí. Elegeram um muçulmano, ele vai colocar símbolos cristãos pela cidade, ele vai colocar símbolos muçulmanos. Ou não? Está lá o exemplo. Anwar Gaddafi dizia que a França ia se tornar muçulmana até 2025, ano que vem. Porque a França é o país mais influenciado pelo muçulmanismo na Europa hoje. Mas ela aprovou há 3 anos atrás várias leis para refrear isso. Londres não. E está crescendo. Porque eles crescem igual coelho. E nós usamos a pílula. Hoje em dia, uma mulher cristã que se engravida pela 3ª vez na igreja, as outras mulheres olham para ela com recriminação. Você é doida. Eu presenciei isso numa igreja que eu pastoreava. A irmã lá ficou grávida do 3º filho. As outras irmãs da SAF recriminaram ela. Por que você não usou a pílula?
Um missionário da PMT foi impedido de ir para o Líbano porque tinha 5 filhos. Não, você vai tomar, os seus filhos vão tomar o emprego de um libanês. São os cristãos que fazem isso. Muçulmano não, muçulmano não tem problema com pílula. É 1, 2, 10, 24. E eles vão povoar o mundo. Porque eles levam a sério o discipulado dos seus filhos. Nós não. Trazer o filho na escola dominical? Não levar o filho para o cultinho, porque no dia da ceia não tem cultinho? Para que eu vou na igreja? Vai para outro lugar. Dá ao filho o celular para ele ficar vendo brinquedinho o tempo todo, mas não lê nenhuma história bíblica para ele na hora de dormir. Isso é coisa de cristão, não de muçulmano. Então, Gog e Magog não são povos e culturas. É um jeito de viver anticristão. Quem são eles? O livro do Apocalipse usa o período da aflição e da dor como símbolo do ataque final de Satanás e suas hordas contra a igreja. Observe a semelhança. Primeiro, lembre-se de que o ataque de Gog e Magog é símbolo do ataque final das forças anticristãs contra a igreja. Segundo, mantenha em mente que a oposição mundial à igreja, ela é permanente. Assim, ele podia adequadamente simbolizar a oposição mundial à igreja nos dias imediatamente precedentes à segunda vinda de Cristo. E terceiro, reflita sobre o fato de que a tribulação sobre Antíoco Epifânio IV, lá na época dos Seleucidas, ainda que severa, ela foi breve de duração, e que essa última grande tribulação é 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Essa eu acho que é literal, viu, gente? Porque a Bíblia diz que ela será breve. A perseguição de Décio foi 249, 250, 251. 3 anos e meio, literalmente, lá naquela época. A perseguição de Galério, 2 anos. Mas foram severas. Milhares de cristãos foram mortos. Não vai ser diferente nos últimos tempos. E nós estamos brincando com isso. Finalmente, lembre-se de que a derrota deles é inesperada e completa. Na hora que eles acharam assim, dominamos, Jesus aparece e acabou. Lembra das 2 testemunhas de Apocalipse 11? Elas pregam o evangelho, elas são poderosas, elas fazem milagres, aí vem o mal lá, o falso profeta e pum, mata as 2. E elas ficam ali na praça 3 dias e meio, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. E aí William Anderson fala, olha, isso tudo vem lá de Elias, quando Acabe vinha reinando, matando e mandando matar, Jezabel humilhava as pessoas, roubava das pessoas. Deus disse assim, Elias, ora para que não chova mais. E toda a prosperidade, o reino de Acabe era próspero, estava ficando rico, em cima da opressão do povo. Elias orou e parou de chover. 3 anos e meio. Toda a fartura, toda a riqueza do reinado do norte acabou em 3 anos e meio. Lembra da época de José? 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Com 3 anos de seca, José já tinha comprado o Egito todo para o faraó, trocando terras por trigo. Então, quando Deus diz basta, Ele tem os meios de fazer parar. E Ele tem tempo, porque Ele é eterno. Nós é que não temos tempo. A gente envelhece, a gente adoece, a gente definha e a gente morre. Mas Deus é eterno. Ele simplesmente levanta a mão e a chuva para. E é somente quando Elias ora de novo é que vem a chuva e a fartura volta aos cofres públicos. Então a derrota das forças sírias na época de Seleuco, na época de Antíoco, foi rápida, foi estranha, acabou de uma vez. A Babilônia vinha, aliás, a Assíria vinha matando, empalando pessoas em praça pública. Uma coisa horrível, humilhante, feia, suja.
E a sua cidade estava ali em cima do rio Eufrates. O rio Eufrates passava dentro da cidade com muralhas altas. Mas um dia, os exércitos babilônicos estavam ali. Como é que nós vamos destruir essa cidade? E aí eles viram que o rio passava. E havia grades de um lado e do outro, protegendo o rio. Então eles tiveram a ideia, vamos lá em cima e vamos mudar o curso do rio. Numa noite, eles desviaram o rio Eufrates para outro leito. E as águas baixaram. E de madrugada eles entraram por baixo das grades que mergulhavam no rio Eufrates, invadiram a cidade e no dia seguinte a Síria já era. Se o engenho humano é capaz de fazer uma coisa dessa, é a grande sabedoria e poderosa força de Deus. Simplesmente para. E eu não vou conseguir passar para frente, eu vou parar por aqui. Já está passando lá, chegou na época do maligno. Não. Duas citações do livro para vocês levarem para casa. O Novo Testamento simplesmente não contém quaisquer predições que se apliquem a certas nações ou estados específicos atuais. A esses e esses só. Descreve-se o conflito entre a igreja e o mundo. Não é só Gog e Magog representando uma região geográfica da Europa e da Ásia. É o mundo. Aqui no Brasil também. Nós não vamos pegar o avião e ir lá para a Palestina brigar por Deus e por Israel. Já chegou até nós, aqui no Brasil mesmo. O conflito também é aqui. Segunda citação do livro. Em todos os três casos, trata-se da batalha do Armagedon e o ataque final das forças anticristãs contra a igreja. A coisa nova revelada em Apocalipse 20, que não foi dito em Apocalipse 11, que não foi dito em Apocalipse 16, mas que é dito aqui em Apocalipse 20, é que Satanás perde no resultado da batalha. Onde que Satanás termina em Apocalipse 20? No lago de fogo. E uma observação interessante, lá já estão as bestas e o falso profeta. O que quer dizer que o lago de fogo não consome para exterminar, é para sempre. As penas são eternas. O juízo de Deus administra o lago de fogo, não Satanás. A gente aprende a ver nos filmes que Satanás administra o inferno, ele é o dono do inferno. O dono do inferno é Deus, gente. É Deus quem coloca as pessoas lá. Quando os 70 voltaram, e eu vou terminar com essa citação, Jesus disse, olha, não temam aquele que só pode fazer perecer o corpo, mas não atinge a alma. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Quem é esse? Deus, não é Satanás. Temam a Deus, porque é Deus quem coloca no lago de fogo. Não é Satanás. Satanás também vai para lá. O bilhete dele já está comprado. Vamos orar?